Olá, pessoal, que Deus abençoe. Começando mais um GraçaCast, mais uma oportunidade de você crescer bastante com histórias que impactam, histórias que mudam vidas também, assim como foram mudadas, vidas também podem ajudar você a mudar. E hoje nós estamos com o nosso pastor regional lá de Santa Cruz, o pastor Enilson Silva. E é Romeu, né? Enilson Romeu da Silva. Então, o Romeu ficou mais chique. Então, pastor Enilson Romeu da Silva, casado com a irmã Selma Julieta? Não. Selva Silva. Irmã Selva Silva. E Deus abençoe então. Ele que está na nossa igreja já há 22 anos? Há 22 anos. 22 anos. Estou olhando aqui, estou tendo cola aqui, viu, pessoal? E há 19 anos casado, é isso? Isso. Com a dona Selma, né? E também hoje é nosso líder aqui de Santa Cruz. Descobri recentemente que ele também é um corintiano enrustido, mas também um gremista aqui no Sul, né? Segundo ele, que não é mais corintiano, mas isso aí é uma coisa muito pessoal, né? Tá bom? E, pastor, então seja bem-vindo ao GraçaCast. O propósito do GraçaCast é sempre abençoar com a história de vida, com algumas experiências pessoais, as pessoas saberem a parte humana sua, né? Todos nós somos seres humanos, né? Pastor não sai voando, nada. Pelo contrário, a gente está ali, na verdade, a gente tem que estar aos pés da cruz, buscando em Deus a palavra e tudo mais. E eu quero aproveitar com a sua presença, a sua experiência ministerial, a sua vinda de São Paulo para cá, como tudo começou, para as pessoas em casa se familiarizarem. E claro, depois ter oportunidade, né, quem está hoje assistindo lá de Santa Cruz, de procurá-lo também para poder, além de saber agora a sua história, mas poder ter o suporte, né, pastoral. Mas depois a gente entra nessa questão do ministério atual, né? A sua história, assim, ela já tem bastante tempo, né? Ou seja, com Deus, muito mais, acredito. Se 22 anos de ministério, dá se pensar aí que quanto tempo com Jesus já? Pastor Vitor, eu aceitei a Jesus em 99. 99, quantos anos? Já fazem 23, 24 anos. Então, assim, foi logo em seguida o seu ministério começou, Logo né? em seguida. Eu vim de uma família onde, entre aspas, todo mundo dizia católico, mas, na verdade, É aquela que ninguém eu fui pratica. criado na Umbanda, tal. Eu, com 12 anos... Então a religião era só de fachada? Era só de fachada. Entendi. Com 12 anos, eu comecei a trabalhar. Eu lembro que meu pai me pegou pela mão e me levou até uma serralheria e falou assim, vim trazer meu filho para trabalhar aqui. Até eu lembro que é engraçado que o dono falou assim, olha, seu Romeu, eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou assim, não precisa pagar, só para ele aprender uma profissão. Uhum. Costumo dizer que ali foi uma bênção e, ao mesmo tempo, foi, infelizmente, minha perda. Por quê? Ali eu, com dinheiro na mão, eu comecei a beber. Foi tudo espontâneo? Não teve amizade envolvida nisso, não? Não, teve os amigos, né, tudo na volta. Eu venho de uma família, que era toda família de pagodeiro, família de escola de samba, então todo mundo bebia, né? Sabe tocar alguma coisa, inclusive, assim, ou não? Eu era percussionista, eu tocava. Não sabia, tocava, não. Legal. Tocava alguns legal instrumentos. Pelo fato do instrumento, né, de saber tocar, né? Aí, envolvendo com bebida, com drogas. Bem pesadas. Pesadas, com cocaína. Foi envolvido. Dos meus 12 anos até os 18, 19 anos. Começou com 12 a envolver, assim, com coisa errada assim? Com 12 anos. Porque não tem idade, né, pastor? Não tem. Porque nós morávamos num bairro assim que, vamos se dizer Qual assim... que era o bairro lá de Votuporanga, lembra ou não? Era bairro do Café. Bairro do Café. O nome é bom, mas o bairro não. O bairro não era bom. Quem gosta de café, né? E tinha um outro bairro ali, que é onde que moravam os amigos ali, que era tudo envolvido nisso, né? E aí eu fui indo, mas só que aos 17 anos... Mas com 12 já começou com tudo isso. E já foram 5 anos, então, só de loucura. Sim. Com 17 anos eu fui para a capital, porque eu tinha... ir para a capital lá em São Paulo piora tudo, dependendo da cabeça da pessoa. Eu tinha um sonho de entrar para a Marinha. Ah, tá. Aí eu peguei, fui lá, me inscrevi e tal, mas aí no final acabei ficando um tempo lá. Foi onde que eu conheci o Candomblé. Aí conheceu o Candomblé lá? Lá em São Paulo. E tudo assim, isso por estímulo, por situações da vida? A família, né? Porque eu tinha muitos primos meus que eram pai de santos. Então é uma influência que já vem de família, tempos, né? Então aquelas sementinhas malignas, por não conhecermos a verdade, são plantadas, aí na situação vai gerando até chegar no... Eu costumo pensar assim, na palavra que diz João 15, né? Que Jesus é a videira verdadeira. Né? Então eu sempre falava, existe a falsa, e a falsa está tão perto, que às vezes a falsa está mais perto de nós do que a verdadeira. O engano, né, sempre vai
Exatamente. trazer a mesma sensação inicial, mas com propósitos finais bem distorcidos, né? Então você, de alguma maneira, eles acreditavam que aquilo era Deus, Entendi. né? Então eles passavam para nós aquele Verdade. pensamento que não, essa religião é a mesma, semelhante do que a católica. Por quê? Porque os santos, né, os mesmos santos são os mesmos, só falam em língua africana. E é assim que eles passam a Que imagem. passam. Então você fala, então eu estou na presença de Deus. E ali eu fui indo. Eu lembro que aos 19, 20 anos eu raspei o santo, fiz o santo, né? Aí aprendi a jogar búzios, fui pai Sério? pequeno de Candomblé. Eu não sabia mesmo, tô falando assim, eu não sabia. A gente pode ouvir falar alguma coisa, mas os detalhes, né? Tudo isso até os 22, 23 anos. Sempre ali, mas sempre participativo aí nesse caso. Hã? Sempre participativo, sempre participando da maneira, da tradição deles. assim. Exatamente, tudo. Eu lembro que às vezes ficavam dentro do roncó ali do negócio 7 dias, manifestados. É? O senhor chegou a ficar 7 dias assim também? Cheguei a ficar 7 dias ali manifestado. Chegava dia que eu não sabia nem que dia que era. Que loucura. Sabe que eu me lembro que uma das coisas que me chamou a atenção quando eu aceitei Jesus foi que quando eu li o livro de 1 João, João falava de filhinhos, né? Uhum. Eu li assim, falei, filhinhos. Um termo bem amoroso. Bem amoroso, porque quando eu comecei o candomblé, tudo a língua fala em Yorubá, né? Uhum. Então tu começa a falar em Yorubá. E quando as pessoas começam a te chamar, a pessoa que está iniciando, elas chamam você de Ajá. Então eu falava, Ajá, vem aqui, Ajá, vem ali, Ajá, vem cá. E você ia bem feliz, olha, eu sou Ajá. A hora que tu começa a aprender a língua africana, que é o Yorubá, tu aprende que Ajá é cachorro. Te chama de cachorro e você vai na boa, né? Então, sem saber o que era sem no saber início. o que era. Eu falei, meu Deus, eles me chamavam de cachorro. Aí quando eu vi que João falava filhinho, eu falei, eu não quero mais ser cachorro. Olha só, Quero ser filho. Quero ter esse Jesus. tremendo, né? E eu conheci Jesus através do missionário. E foi através do missionário mesmo. Show da fé? O show da fé. Era a Antiga Graça, né? Assistindo lá. Cheguei, na verdade, bêbado, drogado, na rua e liguei a Isso já na capital. Não, em Votuporanga, porque aí eu voltei. Ah, tá. Já resumiu aí um contexto do Nossa. mundo. Ah, tá. Aí eu voltei para lá, Entendi. porque o meu primo também tinha voltado, né? Aí ele fez lá uma roça de candomblé em Votuporanga e eu fui para lá. E lá, tá. Entendi. e ali eu ficava. Aí a primeira vez que eu assisti ele, eu falei, mas quem que é esse homem? Eu tentava mudar de canal e naquela época tinha muito, cara. O missionário passava em muitas. A importância de estar sempre em tudo, né? Eu lembro que era Gazeta, acho que era a antiga CNT. Sim, tem tinha a manchete. A não sei. manchete. É. Aí ele passava e falou, mas quem é esse homem? E ele começou a falar umas coisas assim que só eu sabia. Eu falei, mas espera aí, quem será que contou a minha vida para ele? Literalmente, assim. Literalmente. Aí eu lembro que ele apontava o dedo e falava, ei, você! Eu falava, meu Deus, ele está falando comigo. Eu falei, agora eu tô louco. Agora pirei, né? Agora eu piorei mesmo. E ali Deus começou a mudar a minha vida. Foi assistindo assim, começou, aquilo te chamava atenção. Depois que o senhor assistiu a primeira vez, assim, o senhor começou a procurar mais depois? Sim. Aí eu comecei a perder a vontade de tudo aquilo. Mas mesmo assim, assisti. Eu me lembro que ainda eu continuei naquela roça de candomblé. Aí um dia, né, eu estava sentado, lembro até hoje, na sala de casa, sentado, em cima de uma esteira, cara, com o jogo de búzio. E daqui a pouco minha irmã entrou, que é a pastora Darlene, Aham. que ela já era convertida, né? Ela já era. Ela já era, da entendi. Igreja da Graça, né? Já estava E eu fiquei olhando para ela e falei, mas por que ela tem brilho e eu não tenho? Consegui enxergar um brilho nela. Conseguia. Mas só depois que eu assisti o programa, porque antes eu não via. Parecia que estava literalmente cego, né? Assim, justamente pelas questões espirituais. Exatamente. Via tudo e todos, mas não via como estavam, né? Exatamente. A palavra foi, de uma forma, foi se revelando e abrindo os olhos espirituais. E fui abrindo meus olhos e eu comecei a olhar, falei, o que? Aí eu falei assim para mim, eu quero esse brilho. Mas falou para si mesmo ou para ela? Só para mim. Porque eu tá. fiquei olhando para ela e o engraçado é que ela me via ali e ela não me julgava, não me condenava.
só falava para mim, conversava comigo normal, como se eu não estivesse ali. Daquele jeito que eu estava, todo de branco, com uns colares de candomblé dessa grossura. Nunca lhe deixou ele tratar com amor que realmente Nunca. merece, né? Exatamente. Sempre tratando com amor, com aquele carinho, com aquele respeito. Muito lindo isso. E ali eu fui vendo, né? E o engraçado que, a partir daquilo ali, as coisas foi dando tudo errado. Porque a gente começa a buscar a luz, né? Uhum. E o inimigo se levanta. E aí começou a dar para trás, muita coisa aconteceu. Sim. Aí eu surgindo uma luta tão grande na minha vida que eu falei, vou me matar. Mas sim? Lógico, depois de um tempo, Depois né? de muito tempo, né? Porque Mas depois de começar a assistir Show da Fé, Assistir. começar a desejar as coisas de Deus, mudar de vida, ainda veio esse aí desejo. veio aquele desejo, né? Porque o inimigo queria roubar a minha vida, Claro, né? quer matar, roubar, destruir, sabe Aí fazer outra coisa. eu me lembro que até eu tentei assim, mas só que, olha só que interessante. Eu vi assim como se fosse uma luz mesmo, uma pessoa assim ali me libertando e me fazendo, porque eu tinha tomado veneno, né? E eu Chegou a tomar veneno? cheguei a tomar veneno, aquilo E tudo. veneno do quê? Que era rato? É aqueles Adrim 40, sabe aqueles Não, venenos? não sei não gosto dessas coisas. É um veneno forte que tinha lá. E eu soltei tudo aquilo. E olha que interessante. Na hora que eu soltei aquilo, o Herê, que é como se fosse um bigi, né, que toma conta, ele se manifestou em mim e eu fui até a roça de Candomblé, Manifestado. manifestado. E conseguia sentir ou só despertou lá? Não, aí quando cheguei lá, aí o meu primo, né, falou assim, olha, o Herê falou que tu tinha tentado se matar, mas só que ele, o dos pais que ele falava, que era o santo, né, do Candomblé, ele te salvou. Aí eu falei assim, mas não foi ele. Dentro de si sabia que não foi. Falei, eu não sei quem foi, mas não foi ele. O diabo é mentiroso? Eu falei, mas eu não sabia quem era. Eu falei, mas quem será que me salvou? Aí foi quando a minha irmã me chamou, vamos até a Igreja da Graça. Aí eu fui lá na Igreja da Graça, era impressionante, cheguei lá, hoje eu sou bem calmo, eu era uma pessoa muito brava, né? E eu olhava assim o pastor, e parecia que o pastor estava dando risada na minha cara. Tipo assim, do nada. Dando risada. Eu falei assim, eu vou sair daqui, eu não saía. Aí acabou tudo aquilo, a reunião, tudo. A obreira, uma irmã Maria, ela já tinha mais de 15 anos da Igreja da Graça, era uma senhorinha. Sim. Ela foi lá na frente, ela expulsou o demônio. E aí ela pegou e falou assim para mim. A irmã Maria expulsou o demônio? É. Essas irmã Maria é de fogo, né? É de fogo, aquela era. Aí ela pegou e falou assim para mim, fala comigo. Eu aceito a Jesus Cristo como o único Senhor Salvador da minha vida. Na hora que eu falei isso, veio no meu coração, eu sou Jesus, eu te salvei. Eu falei, então foi esse Jesus que me salvou. Que forte, hein? E eu não sabia quem era. E foi bem nítido essa questão do coração, assim, de ouvir. Muito forte, muito forte. Falou, gritando, eu te salvei, eu sou Jesus. É como o Paulo, né? Eu sou Jesus, aquele quem tu persegues, né? No caso, eu sou Jesus, aquele que te salvou. Exatamente. Olha, foi tão forte que eu me lembro que eu voltei para casa, eu peguei a Bíblia da minha irmã e falei, eu preciso saber quem era Jesus. Tremendo. E eu começava a orar e ler. Eu trabalhava na metalúrgica, né? E quis conhecer o Deus da Bíblia. Trabalhava no Faquini, né? Aí já era uma outra empresa, que ela faz carreta, eu fazia chassis de caminhão, né? Entendi. Aí eu comecei a procurar quem é esse Jesus e comecei a ler a Bíblia. Eu lembro que eu ficava, às vezes, até às 6 horas da manhã. Aí tomava banho e ia trabalhar. Sempre conectado ali. E lendo a Bíblia, lendo, querendo saber quem era ele. E era tão fantástico que aí o que eu fiz? A partir daquele momento, eu juntei tudo e levei lá tudo lá para o Pai de Santo. Falei, não quero mais nada. E em quanto tempo foi essa transição? Você senhor lembra ou não? Assim, de tempo? Quantos meses, anos, dias? Foi muito rápido. Foi num período assim de uns 5, 6 meses. Tudo isso aconteceu? Tudo isso aconteceu. Mas o senhor pode me corrigir, claro, se estiver errado nisso aí, porque quando a pessoa ela é envolvida assim no candomblé, essas coisas assim que envolvem essas questões de entidade, espírito, né, tal, ela realmente se entrega, ela acredita muito, né? E quando ela se converte, essa intensidade que ela aprendeu lá, ela dedica a Cristo, né? Exatamente. Por isso que é tão rápido e tão intenso, não é? Foi tão intenso assim que eu me lembro que ele falou assim, mas você é louco. Eu lembro que enquanto eu estava orando, eu literalmente, os demônios batiam nas minhas portas. É uma coisa porque de louco, né? Eu estava acostumado a viver com eles, né? Eu andava no cemitério, eu andava em tudo quanto é lado, eles falando comigo do meu lado. Então era tudo muito intenso.
Então, nessa mesma intensidade, assim, eu quebrei aquele jugo. Eu me lembro que o meu primo falou assim, olha, eu te dou tal coisa, eu te dou isso. Eu falei, não quero. Aí eu falei para ele, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Já estava crentinho ali já, né? Já Aí estava bem envolvido com Deus, né? Ali, aí eu peguei minha Bíblia e fui embora. Nunca mais ele falou. E muitas vezes eu levava a palavra para ele. Então, esse foi um período assim, ó, que foi muito forte. Imagino. Muito forte, porque naquele momento Deus estava me livrando de tudo. Aí chegou um período também difícil, né, que eu costumo dizer, que é os amigos. Porque tinha muitos amigos que ia para um lado, ia para o outro. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma oração para Deus naquele dia. Falei, Deus, aqueles que são meus amigos ficam. Os que não forem, manda tudo embora. Não ficou um. Não ficou um. Eu falei, Deus, também não precisava. Eu não sabia que eu não tinha amigo, né? Aí eu percebi que aqueles amigos ali, eles não iam me levar para Jesus, não iam me deixar permanecer. Ia atrapalhar tudo. Porque o plano maior, né? O plano que era a salvação. A salvação não tem, né? É inigualável, né? É inigualável. E a partir daquele momento, Deus foi transformando a minha vida, Deus foi mudando. Eu me lembro que eu fui para a igreja, né? Na época era o pastor Valdinei Batista. Ele era jovem, mais jovem do que eu. Sim. Eu acho que ele tinha 19 anos. Tudo novinho. Mas nunca, que homem de Deus. Um carinho, uma atenção. Ele sentava comigo e conversava comigo. Oi, Nilson, você é assim. Paciência, né? Aquela paciência de ouvir, de falar, né? E ele foi me ajudando, foi me levantando. Aí ele me chamou para ser obreiro, né? Aí eu comecei a fazer a obra. Ele chamava, né? Ele falou, Nilson, você quer ser obreiro? Eu só pensava uma coisa, eu não sei o que é, mas eu vou ser. Eu tinha isso comigo. Porque se eu fazia tanta coisa para o diabo, como que eu não vou fazer para Deus? Né? Eu falei, não sei o que é, mas eu vou ser. Aí eu comecei a ser. Aí eu tinha uma coisa no meu coração, que tudo que eu fazia lá no mundo, lá para o diabo, eu falei, eu vou fazer para Deus. Tanto é que quando eu vim para a igreja, o pastor falava para mim, como ele sabia que eu era metalúrgico, Nilson, faz isso, aquilo. Aí eu comecei a fazer. Por quê? Porque eu me lembro que quando eu estava lá naquele mundo, eu fazia os chifres, eu fazia as coisas lá de ferro, lá para as pombagiras, para os demônios, tudo. Eu que fazia as armação. Aí eu pegava, eu falei assim, mas como que eu vim para Jesus e não vou fazer nada? Eu tenho que fazer alguma coisa para Jesus. Entendi. Então eu tinha aquela cobrança minha que eu precisava a cada momento fazer algo para Jesus, porque lá no passado eu tinha feito para o mundo. Entendi. E ali ele me chamou. Aí eu me lembro que quando ele me chamou para ir para a igreja, né? O pastor auxiliar dele tinha ido embora, pegado uma igreja, e aí ele pegou e agora tinha mudado para a igreja atual, que é agora hoje no cinema, né? Sim. Não, no cinema não, que era um mercado. E ele falou, pô, Nilson, e agora quem que vai morar na igreja? Eu falei, se o senhor quiser, eu moro. Ele falou, o senhor mora? Eu falei, moro. Ah, então tá. Aí nós ficamos um mês orando, eu e o pastor João lá. O pastor João Daniel, ele era obreiro lá na Igreja da Graça, né? Primeiro do que eu. Me ajudou muito também. Aí nós começamos a orar e orava lá. E olha, uma perturbação que tinha aquele mercado. E aquele mercado tem uma outra coisa, sabe? Aquele mercado, onde está a igreja hoje? Onde que está a igreja hoje? Sabe que quando eu entrei lá naquele mercado que eu fui morar, Deus falou no meu coração assim, tu lembra? Eu falava, mas lembro do que, Deus? Que quando eu era batuqueiro, o dono do mercado, ele tinha uma amante. E ela pedia para nós fazermos macumba para aquele mercado. Ah, lá atrás, então. Lá atrás. A velha criatura era usada para... E Deus falou para mim, tu lembra? Eu falei, não lembrava. Aí falou assim, agora tu vai tirar tudo. Aí eu orava dia e noite lá dentro. Aí fui orando lá para santificar aquilo. E eu e o pastor João, a gente ficava às madrugadas lá orando, e Deus foi abençoando, sabe? E ali foi o primeiro lugar. Eu lembro que o pessoal falava assim para mim, Nilson, agora tu é auxiliar, agora tu vai pregar. Eu falava, eu não vou pregar. Mas por que tu vai pregar? Porque eu não sei, eu só vim aqui morar porque o pastor pediu para mim morar na igreja. Aí depois Deus foi me ensinando, né? Porque toda madrugada eu subia. Era uma cortina de vidro assim toda a frente, né? E eu acordava às 3 horas da manhã
Ele meditava toda na palavra, eu subia em cima do altar e ficava pregando só para as cadeiras. Então eu fiquei 1 ano pregando para as cadeiras. Eu até brinco que pena que elas não se converteram. Mas imagina ganhar vida. Aí ali foi Deus, foi trabalhando, foi indo. Entendi. Aí eu fui para São José do Rio Preto. Aí já estava um pouco mais experiente, tendo mais experiência com Deus já pregava, já abria um culto, já. Mas para São José do Rio Preto, lá em São Paulo, foi como auxiliar ainda, então? Como auxiliar. São José do Rio Preto fui como auxiliar. Aí eu... Não tinha conhecido ainda a irmã Selma? Não. Ela conhecia aqui em Passo Fundo. Ah, ela é gaúcha, né? Não, ela é baiana. Mas eu conheci em Passo Fundo. É baiúcha. Baiúcha. Aí depois eu fui para São Paulo. Aí eu tava lá trabalhando, aí eu conheci o Emerson, o gauchinho lá, né? Uhum. E nós ficávamos lá, eu lembro que eu ficava em cima da galeria orando, buscando a Deus. Confirma aí. Confirma. Aí um dia ele pegou e falou assim para mim, tu nunca vai pregar. Aqui quem prega só pastor Jaime missionário. Eu falava para ele, um dia Deus vai me usar, eu vou pregar sim. Aí um dia ele falou assim para mim, por que tu não vai lá com meu pai? Eu falei, onde teu pai mora, gaúcho? Lá no sul. Eu falei, onde que é isso? Mais ignorante que... Aí ele falou assim, lá no sul, vai lá. Ele falou assim, não garanto que ele vai te dar a igreja, mas te deixar pregar, ele vai. Ele era bem verdadeiro, né? Eu falei, então tá bom, eu comecei a orar. Aí um dia, o missionário falou comigo, né? Eu vim para cá. Fiquei 3 meses na Rua Andradas, né? Na antiga igreja. Aí depois eu fui para Passo Fundo. E veio para cá, assim, pegou o ônibus e veio, é isso? Peguei o ônibus e veio. Vim com R$10. Comi R$10 emprestado ainda. Uhum. Mas eu já tinha um auxílio, né? Uhum. Mas só que foi no fim do mês que já tinha... Tem tudo indo embora? Conversei com o pastor Jaime, tudo, ele liberou. Falou, então vai lá, irmão. Eu lembro que estava eu e o Emerson, ele brincou comigo. Falou, seu irmão, o que tu vai fazer lá no sul? Falei, pastor, eu vou lá, pregar lá. Ah, tu tá indo atrás do gauchinho? Eu falei, não, o gauchinho vai ficar aqui, eu vou sozinho. Aí eu peguei e fui. Ele dá risada, né? Aí ele falou, então tá, irmão. Aí eu fui lá, conversei com ele, tudo, expliquei. Deus tinha colocado no coração, ele aprovou, né? Uhum. Aí eu vim para cá. Aí eu fiquei 3 meses como missionário aqui. Aí eu peguei a igreja lá em Passo Fundo. 3 meses aqui e foi para Passo Fundo. Aí onde que eu abri a igreja lá, né? Eu lembro Mas que... não é lá na Avenida Brasil, não, é outra? Não, era outra. Era na Rua Uruguai. Na verdade, era um antigo salão de sapataria, hoje voltou. Eu lembro que tinha 27 cadeiras. 27 cadeiras, ninguém conhecia, né, o Show da Fé, porque aqui no Sul era só por parabólica, né? Sim. E nem todo mundo tinha. Aí eu comecei a evangelizar. Em 4 meses, eu lembro... Que ano que foi isso? O senhor lembra, não? 2000? 2001. 2001. Aí eu me lembro que aí em 4 meses Deus me abençoou, cresceu lá, né? Deu 28 pessoas. Do 28, passou uma cadeira. E já passou a ser igreja, né? Que Deus abençoou bastante. Aí eu fui para Papai Sandu. Não, para 7 de setembro, que aí já era 400 metros quadrados. Tá, já aumentou, já aumentou. Ampliou. Aí tinha em cima e embaixo. Aí Deus já foi me abençoando. Aí depois eu fui abrir... Nesse período eu conheci a Selma. Aí foi nesse período. Ela foi membro lá? Foi membro. Ela era de outra... Ela era da Quadrangular? Ela era da Quadrangular, missionária com o pastor Aí o senhor foi pescar em aquário? Não. Eu tô brincando. Na verdade, o que acontece? Eu estava lá, né? Não. É que naquela época houve todo mundo, a maioria das pessoas que era da Quadrangular foi para lá. Só tem 1 minuto para esse bloco. Conta rapidinho. Aí a minha sogra foi. Ou deixa na metade para dar vontade de voltar. Aí a minha sogra foi para lá, tudo. Aí onde o pastor Francisco, que era da Quadrangular, também foi para lá e falou assim, olha, chegou para minha esposa e falou, olha, Marcelo, encontrei teu marido. Ela falou, onde? Lá na Igreja da Graça. Pastor Francisco fez isso? Pastor Francisco. Casamenteira, né? Vamos lá ver. E ela viu, né? Eu até brinco que quando ela viu, ela falou, tá amarrado. É o pai Chico, né? O pai Chico não era. Coisa boa. Pastor, daqui a pouquinho você completa aí no momento que, vai pra Igreja da Graça. Quer arrumar alguém, vem pra Igreja da Graça. Mas não precisa sair só se tiver mal. A gente tá aqui pra ajudar, tá bom? Lembrando que eu sou aqui da Avenida Júlio de Castilhos, 492. E o pastor Enilson é da Rua Júlio de Castilhos, lá em Santa Cruz, 557.
E Deus vai abençoar bastante. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do GraçaCast. Até daqui a pouco, hein? Maravilha, pessoal. Voltamos agora, bloco 2, com o pastor Enilson, nosso pastor de Santa Cruz. E olha, com uma história demais aqui, a vida, as experiências, assim, é realmente do 880, ou do 8, ou do 0 ao 100, na verdade. Acho que não é de 880, não. Que foi realmente ali do inferno para o céu, né? Graças a Deus, Deus fez uma grande mudança. E cada vez, né? A grandeza de Deus é essa, ele continua cuidando, né? Depois de tantos anos ainda. Ele cuida, se revela, se manifesta de forma maravilhosa. Mas vamos voltar naquela parte ali que o pastor Francisco chegou para o senhor lá e falou, olha, para o senhor não, para a esposa, sua esposa hoje, claro, 19 anos já, né? 19 anos. Chegou lá, ó, seu marido, é seu marido que ele falou? Ele chegou e falou assim, olha, Selma, encontrei o seu esposo. Ah, onde que é? Que legal. Ela brincou com ele, falou, não, tá lá na Igreja da Graça, vamos lá ver. E aí ela deu risada naquele dia, ela não foi, aí depois ela pegou e foi. Ele ia lá direto. Ficou curiosa. Aí um dia ele pegou, foi lá ele já era da nossa igreja, né? Ele foi lá perto da igreja dela. Vem cá, que agora eu vou te levar. Aí lá no domingo levou ela. Aí ela me conheceu, tal, tudo. E foi. Mas só que ela ainda fazia parte de lá. E o engraçado que para ela poder sair de lá, ela chegou pro pastor e falou assim, olha, pastor, eu quero pedir o desligamento daqui. Falou, mas Selma, por que você isso, tal, ela é missionária, tudo. Não, porque eu vou casar com o pastor da Igreja da Graça. Mas só que um detalhe, ela nunca tinha falado comigo. Isso foi tudo por ela, isso? Por ela. Aí ela saiu, né? Falou, e agora? E se ele não quiser ficar comigo? Aí um dia ela foi conversar comigo e falou, tudo nada. Falou, olha, pastor, eu tô gostando de uma pessoa, tal, assim, tal. Mas só que eu tô com... O pastor Hamilton queria levar ela pra Soledade. Né? Mas aí, não sei o que eu faço. Aí eu perguntei, irmã, a senhora tá orando por quem? Aí eu falei pra ela, porque eu tô orando pela senhora. Foi? Falei pra ela direto. Mas como o senhor conhecia ela? Já nisso ela já estava indo? Aí ela começou a ir na igreja. Ah, tá. Né, junto com a mãe dela, né? Entendi. Ah, mas aí isso foi de observar ou foi... o pastor Francisco também falou isso? Não. Aí ele só falou com ela, aí eu comecei a observar, né? Que ela começou a ir, eu falei, falei, é essa aí que Deus quer. Aí eu comecei a orar, comecei a buscar de Deus e Deus foi abençoando. Aí na hora que ela falou aquilo... Falei, assim, tô orando pela senhora, vai falar que tô orando por outro não, hein? Que coisa. Falei, meu Deus, porque eu tô orando pela senhora. Aí ali nós começamos a conversar, sabe? O engraçado que eu fui falar com a minha sogra, né? Aí ela falou assim, mas só que tem uma coisa. Cristão não pode ficar namorando muito, não. Falei pra ela, não se preocupa não, que com 6 meses nós vamos nos casar. Ela falou, mas isso também não. Mas é tanto, né? Mas aí em 6 meses nós nos casamos. Deu certinho, 6 meses. Certinho, 6 meses nós nos casamos. Né? Porque aí nesse período, eu costumo brincar com ela, que aí eu descobri que eu casei, né? Mas com a sogra errada. Foi? Porque aí eu descobri que a mãe dela mesmo, ela lá da Bahia, que é aquela que morava em Passo Fundo, foi que uma senhora que ela trabalhava em São Paulo, sim, que trouxe ela para cá para o sul, que também trata ela como filha. Entendi, de criação, né? De criação, porque ela veio para cá que com 15 anos, ela já está há 32 anos com Jesus, né? Minha esposa, aí eu peguei, falei, puxa vida, eu achei que aquela ali era minha sogra. Aí comecei a conversar com ela, só fui ver a minha família, depois que eu vim aqui para o sul, depois de 5 anos. Aí eu já estava casado, já tinha a Isabelle, a minha primeira filha. Sim. Aí quando eu comecei... Mas só que eu costumo... Até onde eu estava conversando com as minhas irmãs, né? Que elas estão lá com a minha irmã em Teutônia. E elas falaram, Enilson, tudo na tua vida foi muito rápido. Foi tão rápido assim que quando nós fomos ver, você já tinha ido embora. Né? Então, não deu tempo, né? Não deu tempo. Não deu tempo de parar para refletir, sabe? Deus foi... Para ver se era isso mesmo, aquela coisa toda. Deus foi transformando. Eu me lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu cheguei para o meu pastor, né? Falei, pastor, eu comecei a falar em línguas, uma língua estranha. Eu comecei a amarrar, falei, será que é o capeta, né? Não sabia o que era. Ainda mais que veio, né?
toda aquela linhagem. Ele falou assim, mas tu tem orado muito? Eu falei, oro todas as noites, até às 6 horas da manhã. Ele falou, você está brincando? Eu falei, sim. Leio a Bíblia dia e noite. Então é por isso, o senhor começou a buscar mais de Deus, o Espírito Santo te deu. E aí eu me batizei nas águas e Deus foi transformando. Foi mudando tudo aquilo, sabe? Foi acontecendo, então. Foi acontecendo. Eu acredito assim, pode ser uma teoria, né? Mas que estava atrasada a obra de Deus, então ela foi muito mais rápida porque Deus já queria ter começado lá atrás, né? Então ele foi lidando. Eu acredito nisso. Eu costumo brincar porque no fundo da minha casa tinha uma igreja chamada Formosa. Eu brincava sempre com os filhos do pastor. Eu brinco assim que sempre tinha um crente atrás de mim. Aonde eu trabalhava tinha um atrás de mim. Que legal, e eu sempre... Formosa, né? E eu sempre correndo. Eu trabalhei na metalúrgica com um vizinho meu que era cristão. Ele me levou na igreja, eu não ia. Vivia correndo dele, né? É como o senhor falou, estava atrasada, né? Então, Deus... aí quando veio para acontecer tudo rápido. Veio para acontecer. Vamos tirar o atraso? Vamos, então tá aí. E já fomos, olha... E foi tremendo que aí... E da conversão, então, só para entender, da conversão real em Cristo até assumir a primeira igreja pregando, foram uns 2 anos? Eu digo assim, uns 2 anos e meio. Tá. 2 anos e meio, 3 meses. 3 anos. Da conversão para pregar, é rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Aí eu lembro que eu fui para Rio Grande, aí eu abri a igreja de Rio Grande, né? Lá, fiquei 1 ano e meio, acho que em Rio Grande. Depois fui para Bagé. Bagé antes era na frente do Banco do Brasil, aí levei para o salão onde era hoje. Sim. Eu lembro que era coisa maravilhosa em Bagé, que eu fazia cultos lá com 700, 800 pessoas. O povo de Bagé até hoje é avivado, né? É avivado. Essa sede de... Eu começava a brincar que não precisava nem falar que ia ter alguém especial, porque aquele povo já vinha com uma sede de Deus, sabe? Tão maravilhosa. Que bonito, né? Era lindo. Foi tremendo, assim. Depois fui para Pelotas, né, pastor? Onde Deus... Fiquei 5 anos em Pelotas. Aí já foi 5 anos lá em Pelotas. Em Bagé eu fiquei 3 anos. Aí 5 anos em Pelotas. 4 anos e meio em Caxias. Em Pelotas nasceu a minha filha, né, a mais nova, a Isadora. A Isabela e a Isadora. A Isabelle nasceu em Bagé. Isabelle e Isadora. E a Isadora em Pelotas. Tá. Perdi um filho em Rio Grande, que era o mais velho, né? Sim. Que logo que nós chegamos, estava de 9 meses, mas aí ficou cordão enrolado no pescoço. E a médica não viu. Aí nós acabamos perdendo esse filho. Aí acho que hoje ele estaria com uns 20 anos. Sim. Não, 19 anos. 18 anos, porque a Isabelle está com 16, né? 18 anos. E aí nós perdemos, mas aí Deus nos deu as outras 2. Sim. Depois fomos para Caxias do Sul, ficamos mais 4 anos e meio. 4 anos e meio lá. Deus abençoou também grandemente ali. Depois fui para Passo Fundo, novamente. Aí voltou para Passo Fundo, Voltei, né? para Passo Fundo. Aí foi quando eu cheguei no estágio, o senhor já estava nessa segunda gestão Passo Fundo. Gestão. E aí depois Passo Fundo, agora Santa Cruz do Sul. Agora Santa Cruz do Sul. Que recém completou o quê? 2 anos? 1 ano? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Nem 2 anos ainda. Nem 2 anos. É novinho, né? Lá, é novinho. E assim tem sido a caminhada com Jesus, né? Com Jesus. E sabe o que eu acho importante? O amor. Porque eu costumo dizer assim, que toda vez que eu venho para cá, igual o missionário está vindo, né? Sim. Eu gosto tanto de ficar ali perto do altar, porque eu fico olhando para ele e eu falo, lá está ele. Ele me levou para Jesus. Foi aquela mensagem que tudo começou ali dentro daquela televisão, assistindo a televisão. Assistindo a televisão. Então, quando eu olho para aquele homem, eu falo, poxa vida. Te faz viver tudo de novo de uma forma positiva, né? Positiva. Me traz uma alegria no coração, assim, chega até a emocionar. Porque assim, que mexe contigo, né? É forte. É a sua história, né? A sua mudança. O senhor sabe o que sentiu lá atrás, quando estava no candomblé, as situações que passavam, as lutas que tinham, a maneira que era tratado, mesmo com a intenção e achando que era aquilo pro momento melhor para sua vida. Sim. E de repente vinha uma mão de Deus ali, porque alguém está sendo usado por Deus, não desistiu de um chamado, não desistiu de um ministério, acreditou no ministério. E o que eu vejo são, ele continua com o mesmo amor.
Na mesma intensidade. Ele olha para uma pessoa, a pessoa é curada, ele chora. Até hoje. E lá ele já fazia isso. Já, né? Então, eu olho e falo, poxa, esse homem é de Deus, é demais. Então não tem como tu não valorizar esse ministério. Por quê? Porque é onde eu nasci, é a minha vida. Tudo está aqui. Onde fui resgatado, né? Eu costumo falar para minha irmã que se eu não tivesse com Jesus, eu já estaria morto há muito tempo. Muito tempo, porque a minha vida era muito louca. Quantos que chegavam para mim e falavam assim, ó, oi Nilson, o dia que tu largar desse santo teu, eu vou te matar. E eu dava risada. Que eu acho que eu era mais louco que eles. E aí daqui a pouco o homem vem pela televisão e me salva. Como não honrar? Né? Às vezes as pessoas, elas... Até quem está assistindo aí, às vezes as pessoas, elas julgam assim, placa não salva. Com certeza, nenhuma placa salva, mas eu posso dizer que a placa da Igreja Internacional da Graça de Deus nos mostrou a salvação. Exatamente. Então, tudo bem, a placa realmente no céu não vai ter placa, mas tem umas que são sérias. E essa placa mostrou a salvação para mim, mostrou para o pastor Enilson, nos dirige, nos ensina, investiu através do missionário. O senhor também, né? Através do pastor Jaime. Através do pastor Jaime. Né, tudo que somos, sim, Deus, sim, mas ele usando. Então, é uma gratidão, é muito mais do que uma questão só disso ou daquilo, é uma gratidão intensa, enorme, real, viva, pelo que Deus, ele usa os teus através de uma igreja nossa aberta, em algum local onde alguém estava ali, mesmo muitas vezes sem pouco conhecimento num primeiro momento, mas sendo usado de forma espontânea, de forma sincera para alcançar outras pessoas, né? E um temor, né? O que eu vejo assim, ó, tanto o pastor Jaime quanto o missionário, é um temor muito grande, é um cuidado muito grande, entendeu? Que quantas e quantas vezes, eu lembro que eu acordava lá, o Gauchinho sabe, né? Às vezes 6 horas da manhã que nós começávamos a orar, né? Na época estava lá comigo lá o Evandro, o pastor Fernandes, né? Muitos estavam ali. Na minha época era 5h10 da manhã, 6 horas estavam bem. É que a gente, às 6 horas, começava a oração, né? É que aí depois mudou, né? Porque aí começou a ter a reunião, não, 5h10 é a nossa reunião antes da oração, né? Aí nós orávamos. E eu me lembro que às vezes eu acordava mais cedo, assim. Daqui a pouco eu olhava, como eu dormia em cima da galeria. Porque nós morávamos 10 em cada quarto naquela época. 1, 2 ou 3? 1, 2 e 3. Aí eu olhava, eu falava assim, e daqui a pouco eu via passar pastor Jaime. Falei, olha o homem de Deus bem-vindo. Aí a gente estava orando, daqui a pouco vinha um missionário junto. Até uma vez lá, pastor, você falou assim, acho que era uma dúvida antes, o senhor ficou em qual quarto? 1, 2 ou 3? No primeiro. No 1? Eu fui do 3. Mas uma vez eu tive uma oportunidade. O Emerson também foi do 3. Foi do 3 também? Talvez a gente dividiu a mesma cama, só que separada, tá? Registrada aí, o Gauchinho tá aqui. Mas uma vez eu tava ali na saída, que a gente chama na lateral da Timbiras ali, né? O 121 ali, que a gente chama assim, né? E pra quem não sabe, 121 é o ramal que era e ficou um apelido ali do local. E eu tava ali, tava o pastor Jaime, missionário, conversando, e eu auxiliava o pastor Jaime, tava ali. Os dois, frente a frente, foi a minha primeira experiência, assim. Com os dois frente a frente direto, recém-chegado, auxiliando o pastor Jaime, aí os dois estavam frente a frente, literal. E eu no meio, assim, só olhando assim, né? Os dois falando sobre Isaías, se não me engano, 44, se não me engano, 43, que fala, fora de mim não há Salvador, né? Tá um conversando com o outro, não, por causa disso. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu tô, né? Entre os dois, assim, só os dois falando da palavra. Eu falo assim, a experiência ali foi bem normal, bem normal, não, bem sobrenatural, pelo fato de que enquanto eles falavam, sabe quando a gente sente uma unção ali? Sim. Né? Passou você com a sua cabeça. Não, se você crê, você sente. É uma conversa entre os dois. Eu ali, falei, meu Deus, eu tô vivenciando isso. Né? Assim, de uma forma, começando no ministério, auxiliando tudo, podendo vivenciar isso.
Eu lembro até hoje a palavra deles, que era Isaías falando sobre 43, um pouquinho antes, se não me engano, no versículo 10 ou versículo 11, que fala que fora de mim não há Salvador, né? Jesus está falando da importância de salvação, e só em Cristo que se encontra, um conversando com o outro ali. São coisas assim que marcam, né? Mas o senhor sabe que eu fico imaginando assim, ó, se o missionário pastor Jaime soubesse quantas e quantas pessoas que foram salvas por eles. É impressionante. Sabe, assistindo o show da fé, transformação. Eu vendo o senhor pregar ali, não porque eu estou diante do senhor assim, ó, e quantas pessoas que hoje estão assistindo o Fala Amigo e estão sendo salvas. E que um dia pode ter acontecido o que aconteceu comigo. Se tornar um pastor, uma pastora, alguém assim transformar, porque eu vi aquele homem. É grande, né? É forte. É grande o que Deus faz. É algo incalculável, na verdade, e de tão grandioso que é. Porque se ganhar uma alma, ganha o mundo todo, né? Imagina quantas almas já foram salvas através de uma ministração, de um empenho, de um momento. De uma palavra. De um momento oportuno que a pessoa está ali e Deus ela dirige a pessoa a ligar a televisão ou a ouvir uma rádio. Hoje a rádio diminuiu muito, claro, mas agora com Graça Cash ouvindo um testemunho. Então são tantas as formas. Muitas formas assim. É o que a palavra diz, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que espada de dois gumes, né? Ela vai penetrando e faz divisão da alma e do espírito. Então, aquilo ela entra dentro da alma e não tem como tu falar que não é. Eu entendi isso. Porque a pessoa que está no mundo, ela vive do mundo. Ela conhece o mundo, ela conhece quem fala contigo. Mas quando tu ouve a palavra de Deus, tu sabe que quem está falando contigo não é aquilo do mundo. É Jesus. A voz é diferente. É diferente, toca na alma. E aí é impossível, tu pode virar as costas, tu pode falar assim, eu não ouvi, tu ouviu. E tu sabe, tu só pode não reconhecer e saber quem é. Mas tu sabe que não é aquela pessoa, não é mais aquela vida. Mas a gente pode até afirmar, usando, né, tudo isso, dizendo, sim, como nós sabemos e podemos dizer para qualquer pessoa que possa estar assistindo, nós sabemos quem que está batendo nessa porta, né? É o próprio Jesus. O próprio Jesus, a palavra viva que se fez carne e habitou entre nós, a palavra que era Deus, que por tudo ela foi feito, ou seja, o mundo todo e antes da existência do mundo, a eternidade foi feito por ele, e que veio, deu a sua vida, ressuscitou e está presente e está chamando. Exatamente. Então é algo, como diz, né, Apocalipse 3:20, né, estou à porta e bato. Eu costumo dizer isso aí, pastor, que na verdade, um entendimento, assim, para mim, novo até mesmo, falar, se ele está na porta, significa que ele já está do lado de dentro. Imagina só, se nós somos o templo do Espírito e o coração é a porta, então significa que se ele está batendo na porta, ele já está dentro. Já. Então já tem um passo que você, sem que soubesse, deu para ele. Então se ele está batendo na porta, porque ele já está aí. A pessoa já permitiu. Sim. Um acesso a ele. Falta o principal, que aí entra a salvação. Aí eu serei com ele e ele comigo. Farei parte de tudo que ele tem para mim. Exatamente. Né? Tá batendo na porta, né? Batendo na porta, Deus ninguém bateu lá de fora, né? Transformando aquela pessoa. Ele não tá batendo palma no portão, né? Tá batendo na porta. Então ele tá dentro já. Tá dentro só precisa entrar dentro da sua casa, dentro da sua vida. E ele faz isso de forma muito extensa. Fez com o pastor Enilson, né? Fez comigo. E olha, e é tremendo. E tem feito com tanta gente, né, pastor? Eu vejo assim como que as pessoas perdem por retroceder. Né? Porque até eu estava meditando nessa palavra que eu falei, né, que está falando tão forte de João 15. Por que a pessoa retrocede? Porque deixa de olhar para a videira verdadeira. E quando nós deixamos de olhar para a videira verdadeira, nós voltamos para a falsa. E a falsa, ela vai te dar um falso entendimento. Verdade. Né? E vai levar você a acreditar que aquele novo entendimento é o que é certo e não é. Porque a videira verdadeira está ali. Toda a vara que está em mim, ele vai podar. O problema é que quando nós não queremos ser podados, né, nós somos cortados.
Porque se você não quer ser podado, você não cresce. É como uma árvore, né? Uma árvore, às vezes você pega uma árvore ali que ela está 2, 3 anos e ela não dá fruto. Para ela dar fruto, ela vai ter que ser o quê? Podada. Né? E podada do jeito certo. Correto, para não ser demais, pra também nem de menos. Exatamente. Mas quem sabe podar? Só Jesus. Só o verdadeiro agricultor, né? Só eles. Só o perfeito agricultor, fazer a coisa certa. Mas aí quando nós não permitimos, o que acontece? A videira falsa, ela está ali. E ela engana. Ela ludibria. E são várias videiras falsas, né? Porque se fosse só uma distinguir 2, não. Mas é uma verdadeira e quantas... Falsas, exatamente. E ela vai levando a pessoa a um outro entendimento. Uhum. A um outro entendimento que vai fazendo com que venham perder. E alguns acabam se deixando levar por isso. Né? Aconteceu com Ananias e Safira. Exato. Porque eles tinham a videira verdadeira. Ela estava ali. Tanto é que Pedro falou, por que vocês deixaram Satanás encher o seu coração? Se vocês quisessem, todo o seu dinheiro é seu. Ou seja, quer viver do seu jeito, tudo bem. Mas vocês falaram que queriam a videira verdadeira. Eu costumo dizer que era um período tão importante que o nome deles poderia ser lembrado. Porque naquela época a situação era tão difícil, né, pastor? Sim. Que todo mundo pegava os seus bens que vendiam e colocava aos pés dos apóstolos, porque era muita gente se convertendo. Uhum. Né? Eles podiam ter ajudado, mas eles simplesmente preferiram o quê? Buscar a videira falsa. E naquele momento eles perderam. Perderam tudo, né? Perderam tudo. E hoje nós vemos quantas e quantas pessoas estão buscando ainda a videira falsa. Ainda há muitos. Muitos estão perdendo. E perdem mesmo. Porque, imagina, a videira verdadeira ela vai te dar muitos frutos. Eu sempre falo assim que, às vezes, por nós buscarmos a falsa, nós podemos impedir de Deus dar tantos frutos na nossa vida. Porque quantas coisas, né? Não que, um exemplo, o nosso missionário, ele estava indo para a Rússia, ele lendo o livro, e Deus falou para ele, eu te quero você lá, pregando para mim. Mas, Senhor, eu vou ganhar tantas pessoas, vou ser médico. Naquele momento ele podia ter ido. Né? Ele podia ter ido para lá, ia ser um grande médico, porque ele tem muito conhecimento, mas não ia ser tudo o que ele é hoje. Aí eu volto a pensar, se ele tivesse aceitado ser um médico, eu não estaria aqui. Não teria aquela palavra que levantaria. Não. É algo tremendo, né? É um conjunto de muitas informações. Pessoal, nós estamos chegando no final, mas eu queria deixar o pastor Enício aqui, desse os recados. O senhor que está na nossa igreja de Santa Cruz, né? Pode olhar para essa câmera aqui e abençoar também as pessoas. Mas antes, pastor, aproveita para um minutinho aí, e meio mais ou menos, para fazer um convite para quem quiser conhecer lá a igreja de Santa Cruz, nossa igreja, e também encontrar, falar com o senhor e participar de um culto. Fique à vontade. Amigos, eu sou o pastor Enilson de Santa Cruz, eu faço um convite todo especial para você. Temos reuniões na segunda, na quarta e sexta-feira, reuniões às 9, às 12, às 15 e às 19h30. E faço um convite especial para você que quer abençoar a sua casa, a sua família, o casamento. Você tem passado por tanta luta na vida com um filho. Venha buscar a bênção na quarta-feira da família, venha clamar, eu quero abençoar o seu lar. Isso mesmo, quarta-feira às 9, às 12, às 15, às 19h30. Vem buscar, se você precisa de uma visita, você pode falar comigo, você pode entrar em contato, eu tenho o meu WhatsApp para você, que é 54997072675. Entre em contato comigo, eu vou fazer uma visita na sua casa, na sua empresa, no hospital. Eu quero ajudar você, com certeza Deus estará abençoando a sua vida. E no domingo, reuniões às 8h30, às 15 e também às 18. Faço todas as reuniões para abençoar a sua vida. E eu tenho a certeza que Deus vai te dar vitória. Qualquer coisa que você precisar, conta comigo. Eu estarei ali para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus.
Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe. Esse é o GraçaCast hoje. Fique ligado. Lembrando que no YouTube, 22 horas, você tem acesso também no meu canal, Pastor Victor Martins Oficial. Grande abraço. Deus abençoe a todos.